Certo, ótimo. Bom ver vocês de novo. Imagino que o Tommy cuidou bem de vocês na semana passada. Vocês terão o Tommy de novo daqui a uma semana quando eu estiver viajando com o secretário, então estejam preparados. Vocês têm uma semana para se preparar, mas claro, também vou vê-los novamente na quinta-feira. Temos alguns anúncios aqui. Em primeiro lugar, nos últimos dias, os americanos testemunharam cenas de ilegalidade enquanto radicais em Los Angeles promovem distúrbios para proteger imigrantes ilegais criminosos. Agitadores atacaram as forças de segurança e bloquearam rodovias. Continuamos firmes em nosso compromisso de fazer cumprir as leis e proteger a fronteira. Nos últimos dias, o governo retirou das ruas membros de gangues de imigrantes ilegais, predadores de crianças, estupradores e ladrões. Graças à ação histórica de todo o governo sob o comando do presidente Trump, a fronteira está mais segura do que nunca, com o número de travessias ilegais em um nível historicamente baixo. No entanto, a crise na fronteira que se desenrolou sob a administração anterior causou danos incalculáveis. O Big Beautiful Bill, por exemplo, atualmente no Congresso, irá ampliar o progresso feito pelo presidente Trump, garantindo que tenhamos os recursos necessários para fazer cumprir nossas leis e proteger nossa fronteira. Para esse fim, os Estados Unidos estão comprometidos em combater a fabricação e o tráfico ilícitos de fentanil, uma das principais causas de morte entre pessoas de 18 a 49 anos nos Estados Unidos. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que estão sancionando Los Chapitos, uma poderosa facção do cartel de Sinaloa, sediado no México, juntamente com seus 2 líderes foragidos. Os Estados Unidos também estão designando uma rede regional de associados e empresas de Los Chapitos com base em Mazatlán, no México. Essa rede está envolvida em tráfico de drogas, extorsão, sequestro e lavagem de dinheiro. Segundo o subsecretário Marco Rubio, a declaração do Departa, o Departamento de Estado continuará protegendo nossa nação ao manter drogas ilícitas fora de nossas ruas e interromper as fontes de receita que financiam as atividades violentas e criminosas dos cartéis sediados no México. Além disso, o vice-secretário de Estado Christopher Landau viajará para o México, El Salvador e Guatemala de 10 a 13 de junho. Conforme detalhado no anúncio da viagem, abre aspas, em cada país, o vice-secretário Landau participará de encontros bilaterais de alto nível para fortalecer ainda mais os laços diplomáticos e a cooperação. Ele participará de discussões para impulsionar o crescimento econômico liderado pelo setor privado, aumentar os investimentos comerciais dos Snexonites em nossa região e destacar a importância de acabar com a imigração ilegal. Além disso, há outros anúncios hoje, é claro, os Estados Unidos sancionaram 5 indivíduos e 5 falsas instituições de caridade por apoiarem financeiramente o Hamas sob o disfarce de trabalho humanitário. Além disso, estamos mirando uma instituição de caridade fraudulenta, ligada à Frente Popular para a Libertação da Palestina, a FPLP. Os Estados Unidos usarão todas as ferramentas disponíveis para impedir o abuso do setor sem fins lucrativos em benefício de grupos terroristas como o Hamas e a FPLP. Estamos comprometidos em garantir que a ajuda humanitária possa, de fato, ser entregue por organizações confiáveis e seguras. Por fim, a diplomacia cultural continua sendo um esforço importante do governo Trump. O Kennedy Center exemplifica esse compromisso, e sua gala será amanhã à noite, liderada pelo musical Les Misérables. O centro terá uma temporada que contará com Broadway, balé, ópera e até Dolly Parton, além de muitas outras coisas ótimas para as crianças também. Neste nosso mundo, isso soa muito agradável e muito apropriado. E agora para a sua pergunta. Parece que Matt Lilley está ouvindo alguma música. Espero que seja só uma tosse. Eu sei que você não estava rindo, mas talvez estivesse. Seria bom, talvez, se tornar um assinante da temporada do Kennedy Center. Só estou dizendo. Mas vá em frente. Eu ficaria feliz em ser assinante da temporada e adoraria ver Les Mis porque nunca vi. Está aí. Estava só no seu livro? Sim, senhor. Então quero passar rapidamente para o Oriente Médio, só sobre esse assunto. O Departamento de Estado não tem nenhum papel no que está acontecendo em Los Angeles, em termos de chamar uma atenção para a violência. Isso está correto? Bem, como eu vejo, e acho que todos sabemos que muitos dos aspectos relacionados à imigração ilegal, certamente na questão dos vistos,
O controle da fronteira, a designação de organizações terroristas estrangeiras é uma parte de um esforço de todo o governo para manter o país seguro, para manter os americanos seguros. Não me interrompa aqui. Estou respondendo à sua pergunta. E então, quando vemos a dinâmica do que está acontecendo em Los Angeles, acho que é bastante apropriado que os americanos vejam isso. E é essa a natureza do que estamos trabalhando para fazer juntos, através do governo Trump, para proteger este país e proteger nossas ruas. E isso significa, sim, remover imigrantes ilegais criminosos e enviá-los de volta aos seus países de origem. E certamente, pelo menos, tirá-los das ruas americanas. Para que os americanos possam se sentir mais seguros em suas próprias casas e em suas próprias comunidades. E então, no meio disso tudo, quando falamos sobre isso, é claro, é o Departamento de Estado, é o Departamento de Justiça, é o ICE, é o Departamento de Segurança Interna, é a Casa Branca, é uma infinidade de departamentos trabalhando juntos para idealizar e implementar a visão do presidente Trump. Ok. Sim, senhor. Para o Oriente Médio. Então, o embaixador Huckabee concedeu uma entrevista mais cedo. Hoje, acho que foi mais cedo, hoje, talvez tenha sido ontem, mas em que ele colocou em dúvida, ou não colocou em dúvida, eles basicamente disseram que a administração não está particularmente interessada em buscar uma solução de 2 estados para o conflito entre Israel e Palestina. E eu quero dizer, ele já se manifestou sobre essa questão no passado, antes de se tornar embaixador, mas ele está falando, por conta própria, ou isso é agora uma política da administração de que vocês não estão mais tão interessados nesse tipo de resolução? Bem, antes de tudo, não vou caracterizar as declarações do embaixador, não vou explicá-las ou realmente comentar sobre elas de forma alguma. Acho que ele certamente fala por si mesmo. Ao mesmo tempo, é claro, os embaixadores estão lá e trabalham com o país anfitrião, mas quando se trata de política americana e certamente da posição do presidente, eu sugeriria que você ligasse para a Casa Branca. Ok, obrigado. Tudo bem? Sim, Andrea Mitchell. Oi, obrigada, Jenny. Deixe-me te perguntar sobre a parte da possível aplicação das políticas do governo para desencorajar a imigração ilegal. Há relatos de um possível plano para enviar, possivelmente, imigrantes indocumentados ou outros que foram detidos para Guantánamo, talvez já a partir de amanhã. Enquanto há um processo judicial em andamento para descartar Guantánamo como um local para enviar pessoas, argumentando que não é necessário, que é caro demais e que as condições são intoleráveis, mas que isso incluiria europeus de países aliados países que aceitariam voluntariamente as deportações de seus imigrantes ilegais aqui. Então, qual é a posição do Departamento de Estado sobre se imigrantes ilegais, europeus, migrantes que foram detidos deveriam ser enviados para Guantánamo em vez de para seus países de origem, incluindo, você sabe, países que aceitariam muito prontamente essas pessoas? Vocês acham que isso prejudicaria o relacionamento com nossos aliados? Bem, antes de tudo, posso dizer que toda essa dinâmica é gerenciada pelo DHS, em primeiro lugar. Certamente não é uma dinâmica gerenciada pelo Departamento de Estado. Posso também dizer que, claro, não é novidade que estamos transferindo estrangeiros ilegais criminosos para Guantánamo antes. Não é o destino final, é antes de serem enviados para seus países de origem. Mas quanto a cada país especificamente, não vou comentar sobre isso. Mas eu sugeriria que... Eu acho que eu posso perguntar. Eu não vou comentar sobre nenhum país no que diz respeito aos estrangeiros ilegais ou criminosos que podem ou não ser enviados para a Baía de Guantánamo. Isso claramente se enquadra em um contexto diplomático. Você está me pedindo para comentar sobre o que o secretário ou outros possam estar discutindo com seus colegas estrangeiros, e certamente não vou fazer isso. Não vou especular, nem vou adivinhar ou especular sobre a natureza de qualquer tipo de reação ou o impacto no Departamento de Estado. O que posso dizer é que a reação seria como se não estivéssemos fazendo o nosso trabalho. O Departamento de Estado e o secretário têm sido muito específicos sobre o nosso papel, que é a triagem das pessoas que vêm para cá em primeiro lugar, a remoção de estrangeiros ilegais que estão aqui, estrangeiros ilegais criminosos,
seja porque excederam o tempo do visto ou estão aqui ilegalmente de forma total. Estamos muito focados na natureza do que o Departamento de Estado tem como responsabilidade. E este é um arcabouço. Novamente, como eu acabei de mencionar ao Matt, você tem um arcabouço que envolve todo o governo. O DHS é responsável por esse aspecto específico. Mas se o DHS realmente estiver no comando, o Departamento de Estado tem alguma opinião sobre qual seria o impacto diplomático para nossos aliados? Novamente, Andrea, você sabe que não estou aqui para falar sobre a opinião diplomática ou especular sobre a natureza dos sentimentos de... Estou aqui para falar sobre os detalhes específicos. Você está certa. Você sabe, os Estados Unidos aumentaram a aplicação das leis de imigração e a remoção de estrangeiros ilegais. Eles estão sendo removidos porque não tinham uma base legal para permanecer nos Estados Unidos. Esses são os... E o motivo, sabe? A dinâmica dos vistos, a natureza disso é que temos o direito, como todo país tem, de controlar quem entra e de ter interesse em quem permanece. E é disso que se trata. Enviar pessoas para Guantánamo pode ter um efeito salutar de dissuasão. Isso ajudaria a abordagem de governo como um todo que você estava descrevendo? O que posso dizer é que esta é uma missão muito específica para tornar as ruas americanas mais seguras. E é por isso que o presidente Trump foi eleito, para fazer exatamente isso. Sim, senhora. Obrigada. Só voltando à pergunta do Matt sobre os comentários do Huckabee, eu sei que você disse que o embaixador fala por si mesmo, mas ele foi nomeado pelo presidente. Ele representa o governo do ZEUA em Israel. Então, a solução de 2 estados é um objetivo do Departamento de Estado do Israel atualmente. Sabe, eu não vou comentar novamente o que eu já disse ao Matt e o que continuarei dizendo é que não vou analisar as declarações do embaixador. Isso não é o que vou fazer aqui. E também não vou comentar sobre a natureza do que as pessoas dizem que ele estava afirmando ou não. Não vou ter uma conversa especulativa sobre isso agora. Eu sugeriria que, quando se trata da política dos Estados Unidos, isso cabe ao presidente Donald Trump. E ele está a uns 15 minutos a pé deste prédio. Ligue para eles e, na verdade, acho que eles teriam uma resposta para você. Eu imagino. Certo. E então... Eu só... Quer dizer... Claro, né? O presidente define uma política, mas o secretário de Estado é responsável pela política externa. Então, isso é irrelevante. Sim, eu não sou. Sim, eu não vou começar uma conversa especulando, com base em uma declaração. Que o embaixador Huckabee pode ou não ter feito. Eu sugeriria, quando pensamos sobre a política... Sim, o secretário Rubio implementa a visão do presidente Trump para a política externa. E falando sobre esse assunto com tudo o que está acontecendo no mundo, estamos claramente focados na natureza das questões que estão diante de nós. E eu apenas sugeriria ligar para a Casa Branca para obter uma determinação sobre a política de Trump, a abordagem do governo Trump nesse sentido. Portanto, o secretário Rubio não define a política externa. É a visão dele e a implementação do ponto de vista do presidente Trump e da visão do presidente Trump. E é isso que o secretário Rubio faz. E, obviamente, faz isso muito bem. Sim, senhor. Qual é a visão que ele está implementando aqui, Tammy? Não vou começar a especular ou entrar nesse assunto. Simplesmente não vou entrar nisso. Senhoras, se quiserem falar sobre o Conselheiro Nacional de Segurança, também liguem para a Casa Branca. Sim, senhor. Sobre esse assunto. E isso vai seguir adiante. Claro, mas o que ouvimos do presidente é o seguinte: ele quer que os Estados Unidos assumam o controle de Gaza. Então é isso. Quero dizer, você não mencionou isso, mas devemos assumir que isso faz parte da política? E, portanto, isso levanta a questão: e quanto a Cisjordânia e Jerusalém Oriental? E isso, quero dizer, o embaixador Huckabee parece estar sugerindo que não haveria um futuro Estado palestino nessas áreas restantes. Então, meio que sabemos metade da resposta para a pergunta. E você disse que essa é a visão e decisão do presidente Trump. E ele afirmou isso, embora você não tenha reiterado aqui sobre Gaza. Então, só se pudéssemos... Esclarecer bem. Claramente há um foco em Gaza. E por um motivo muito bom. E é nisso que estamos concentrados. O cessar-fogo é para parar a carnificina. Lidar com o que está acontecendo em Gaza, após, é claro, os eventos horríveis de 7 de outubro, a natureza do que está acontecendo com o Irã e seus esquadrões da morte do Hamas e do Hezbollah e a Câmara. É muita coisa. E o que se faz é começar do início e seguir em frente. Ainda estamos trabalhando para lidar com, certamente, o cessar-fogo e a paz para Gaza.
E então, é claro, as consequências disso e a reconstrução e lidar com o que isso significa. Em algum momento, espera-se que essa seja a principal conversa aqui, certo? Sobre o que vem depois, a reconstrução e como isso está acontecendo. E eu espero que essa seja uma conversa na qual todos nós estaremos envolvidos. Mas ainda é política do ZEUA, deveria assumir o controle daquele território. Olha, eu não posso. Eu não... Veja, o que eu vi o presidente Trump dizer e o que sei que o secretário sempre disse é que o Hamas não pode existir, que precisamos de um cessar-fogo, que precisamos de novas ideias para garantir que isso não aconteça repetidas vezes. Eu sei que o presidente pediu novas ideias para ajudar a tornar isso possível. Eu sei que ele teve algumas ideias novas sobre como fazer isso. Sabemos que a região também contribuiu com o que acredita poder fazer em relação à ajuda e até mesmo à reconstrução. Mas o fato é que, neste momento, o Hamas nem sequer permite a libertação dos reféns. O Hamas ainda se recusa a depor as armas. O Hamas continua fazendo jogos enquanto pessoas continuam morrendo, enquanto trabalhamos para levar comida e ajuda para aquela região. Então, ainda estamos nesse tipo de dinâmica e vamos chegar à outra parte, eu espero, assim que pudermos. Nádia. Obrigada, Temi. Sobre o Oriente Médio novamente, o primeiro-ministro israelense disse hoje que há um progresso significativo na libertação dos reféns e no cessar-fogo. O Departamento de Estado compartilha dessa visão? E também gostaria de perguntar sobre as 20 pessoas que foram mortas hoje perto do centro de distribuição. No último briefing, acredito que você disse que os israelenses estão investigando isso. Só estou me perguntando como essas pessoas que agora têm sido mortas diariamente, como não passam dias sem que pessoas sejam mortas ao redor desse centro de distribuição de alimentos? Como elas podem conseguir comida com segurança? Bem claro. É nisso que todos nós temos trabalhado, certo? Em garantir que comida e ajuda cheguem com segurança. Também sabemos que a ONU teve uma dinâmica horrível em que tinham farinha que foi roubada pelo Hamas e que eles... problemas. E como eu disse regularmente, todos sabemos que é uma zona de guerra. É uma zona de guerra liderada por terroristas que não se importam com a humanidade ou com o futuro. Sobre o que está acontecendo lá no local, eu recomendaria que você procurasse as forças de defesa de Israel e Israel, que continuam, claro, investigando. E no caso do que está sendo conduzido pelas forças de defesa de Israel e Israel lá, acho que é para lá que você deve se direcionar nesse sentido. E havia uma terceira parte, que era isso... Falando sobre o progresso significativo que Netanyahu mencionou hoje. Sim. Bem, novamente, eu não posso comentar sobre o que o primeiro-ministro disse. Ele compartilha do Departamento de Estado? Eu não posso comentar sobre isso neste momento. No que diz respeito ao que Netanyahu disse. Said, sim. E isso será o fim. Obrigado. Por essa sequência específica de perguntas. Sim. Muito obrigado. Claro. Só para dar seguimento às perguntas que foram feitas sobre a solução de 2 estados e afins. Claro. Agora, nós sabemos que o presidente Trump, em seu primeiro mandato, apresentou, você sabe, o acordo do século, que você sabe, falava quase em detalhes sobre a visão dele. Deixa-me te perguntar uma coisa. Agora, há 5,5 milhões de palestinos entre Gaza e a Cisjordânia. E eu quero te perguntar se não há uma posição do Departamento de Estado neste momento, porque o Departamento de Estado sempre discutiu... O que eu disse foi que eu não iria falar sobre assunto. Eu não disse que não havia uma posição, senhor. Tudo bem. Seja muito cuidadoso. Porque não vou deixar você registrar algo que é totalmente falso. E quero que você prossiga com isso em mente. Eu retiro o que disse. Eu queria te perguntar, como você considera os palestinos na Cisjordânia? Quer dizer, Eu não vou te dizer, Mike, o que eu considero... Preocupação. Nós não vamos, eu não vou. Olha, foi bom poder te chamar, Said. Eu gostaria de poder responder uma pergunta, mas você está me pedindo para especular. Bem. Eu diria, só vou reiterar enquanto passamos para outro assunto, que o presidente Trump é um homem que entende e está trabalhando, realmente está comprometido nestes 5, 6 meses em ser um pacificador e em mudar coisas que as pessoas não conseguiram mudar por meio século. E ele está determinado a fazer isso. Ele se importa com todos. Ele se importa com o povo de Gaza. Ele se importa com os israelenses. Ele se importa com os judeus. Ele se importa com os cristãos. Ele se impõe. Este é um homem que genuinamente está determinado a fazer a diferença como indivíduo. Esta é uma situação muito fluida. Ele quer soluções.
Ele quer garantir que as pessoas possam viver em segurança no mundo. E nós o vimos repetidas vezes tomar decisões diferentes, fazer consultas, conversar com pessoas que ninguém acha que ele deveria conversar. Ele pode mudar de ideia. Ele é claramente transparente, falando sobre o que está passando e pensando a cada dia. Então, quando pensamos sobre como será o futuro, é permitir que façamos o trabalho que estamos fazendo agora, focando no cessar-fogo, levando ajuda para aquela região e deixar que o presidente, que está determinado a lidar com todas as questões daquela região, venha à tona sobre o que acontece a seguir. E só vamos aprender isso com Donald Trump. Certo, então isso é além do Oriente Médio? Aonde estamos indo? Eu tenho uma pergunta sobre o Oriente Médio. Não. Isso está indo, senhoras e senhores. Especificamente. Senhoras e senhores. Não. Não, eu já disse não. Disse, foi isso? Não. De onde você está vindo? Irã, por exemplo? Irã? Vamos falar sobre o Irã, claro. Isso também é Oriente Médio. Bem, nós não... Gaza e outros assuntos. Vamos seguir em frente, por favor. Houve uma confusão porque a solução de 2 estados tem sustentado a política do EUA nas últimas décadas. Entendo que essa é uma pergunta para a Casa Branca. Sim, é para a Casa Branca. É para o futuro. Eu não vou comentar sobre isso deste púlpito hoje. E isso novamente, nós temos muito mais sobre... vamos apenas seguir em frente, por favor. Irã? A pergunta sobre o Irã houve mensagens conflitantes sobre local e data de uma 6ª rodada de negociações com o Irã. Há clareza sobre isso do ponto de vista do Zeriwa? Não sei se você consideraria isso clareza. Mas eu posso dizer algumas coisas. O presidente, eu acho, recentemente ele observou que algo iria acontecer. Em breve, esta semana, eu acho que sim. O que posso apenas reiterar aqui é que esperamos e acreditamos que haverá novas conversas adicionais e que, de fato, elas acontecerão em breve. Mas, além disso, não tenho nada a se antecipar. Mas em situações semelhantes, quando acreditávamos que seria em breve, de fato acabou sendo em breve. Ótimo. Os iranianos disseram completamente, no domingo, em Omã. Então, se isso for no EUA, então... Eu não posso comentar sobre isso. Novamente, o presidente mencionou um dia diferente. Acho que há pessoas envolvidas, obviamente, que estão trabalhando nisso. E haverá uma decisão final e saberemos quando essa decisão for tomada. Ok. Nesse contexto, só um texto bem rápido. Acompanhamento, seguiremos em frente. Obrigado. Só por quê? O presidente também mencionou que esta quinta-feira desta semana seria mais ou menos o prazo de 2 meses para chegar a um acordo com o Irã. Quando é determinado que essas conversas fracassaram e que não haverá progresso para o futuro? Bem, o presidente é quem toma essa decisão e as pessoas envolvidas, como mencionei antes, se você pensar nos prazos, ou mesmo como o secretário disse em outra situação, que seria uma questão de semanas. O curioso sobre negociações e discussões é que as coisas acontecem. E que há conversas, e às vezes há progresso, não um progresso tremendo, mas o suficiente para continuar. Então, não é uma dinâmica como seria com qualquer consideração diplomática, em que as negociações servem para avançar as coisas. E a boa notícia é que, de fato, parece que as coisas estão avançando. E é isso que todos nós queremos. Tudo bem. Sim, senhor. Obrigado, Dominique. Passando para a Ucrânia. Agora pensamos no Líbano e nos outros elementos do Oriente Médio. O senhor queria dizer algo? Sim, você. Bem, na verdade. Acompanhamento do Irã. Então, o presidente Trump também disse algo sobre o Irã, que foi bastante interessante ontem durante a mesa redonda. Ele disse que o Irã tem ajudado nas negociações de cessar-fogo em Gaza. Você pode esclarecer algo sobre isso? Não posso. Eu recomendaria que você procurasse a Casa Branca a esse respeito. Tudo bem. Líbano, sim, senhor. Bem ali. Muito obrigado. Sim. A Ucrânia tem sofrido ataques massivos de drones, especialmente Kiev na noite passada. Considerando que o presidente ucraniano disse publicamente que eles têm pedido permissão aos EUA para comprar sistemas de defesa aérea que possam mitigar ataques russos, por que os secretários não fariam isso? Deixá-los comprar defesas aéreas, sistemas de defesa aérea muito necessários? Bem, não posso comentar sobre os detalhes das decisões de compra ou negociações sobre o que vamos permitir que seja comprado por um aliado. Isso é responsabilidade do Departamento de Defesa, basicamente. O que eu sei é o que o presidente disse e o que o secretário de Estado afirmou em diversas ocasiões, que é o seguinte:
Certamente, e temos sido o maior apoiador e defensor da Ucrânia, literalmente, queremos que eles tenham proteções de mísseis superficiais, certo? Queremos que eles sejam capazes de lidar com mísseis que chegam. Sabemos que já foi discutido com nossos parceiros europeus que possuem esses sistemas para que eles os obtenham de nós e os enviem para a Ucrânia. Há uma série de diferentes negociações e aspectos envolvidos nisso, nesse tipo de uma dinâmica que não envolve o Departamento de Estado. Trata-se de munições, compras e tudo isso. O que eu sei é que estamos fazendo e continuamos querendo fazer o máximo que pudermos. Isso não está em discussão. E eu entendo os ucranianos, que são grandes amigos deste país e têm feito. Não há como questionar a coragem e o comprometimento do povo ucraniano, se isso algum dia foi duvidoso ou questionável. Esta guerra e a forma como eles defenderam sua nação dissipou qualquer dúvida. E eu tive o prazer de participar recentemente de uma reunião bilateral com a delegação ucraniana aqui. E eles são pessoas incríveis, são notáveis e estão comprometidos em garantir a segurança do seu país e o fim desta guerra. E nós também estamos. Os Estados Unidos provaram isso. Os detalhes são muitos e eu não posso comentar sobre isso. E certamente eu contestaria a ideia de que não estamos permitindo que a Ucrânia faça algo. O oposto sempre foi o caso. Nosso objetivo é garantir que esta guerra chegue ao fim. E continuamos focados nisso. Não sei se você pode nos esclarecer. Há relatos de que os Estados Unidos redirecionaram algumas das armas defensivas prometidas à Ucrânia. Bem, era para ir para a Ucrânia, mas redirecionaram para o Oriente Médio. Isso é verdade? Olha, não posso comentar sobre isso. Isso não é algo que, se está ou não acontecendo, é uma decisão que claramente se baseia em segurança nacional se estiver acontecendo e certamente em um contexto diplomático que, se uma decisão foi tomada, não é algo sobre o qual eu vá comentar aqui no púlpito. Certo. Olhemos o quadro geral. Não, por hoje é só. Vamos seguir em frente aqui. Quero atender o maior número de pessoas possível hoje. Sim, senhor. A delegação parlamentar do Paquistão, liderada por Bilawal Bhutto Jodari, esteve aqui. Ele teve alguma reunião com o Departamento de Estado? E também os IRNA receberam algum compromisso ou garantia do Paquistão de que eles vão tomar medidas contra terroristas? Há algum avanço nisso? Bem, posso lhe dizer isso. Autoridades do Departamento de Estado, incluindo a subsecretária de Assuntos Políticos, Alison Hooker, se reuniram com a delegação parlamentar paquistanesa durante uma visita que eles fizeram a Washington na semana passada. Ela reiterou o apoio do ZIWA, apoio ao cessar-fogo em curso, como você pode imaginar. Obrigado. Graças a Deus, entre a Índia e o Paquistão, eles também discutiram questões importantes para a relação bilateral, incluindo a cooperação antiterrorismo. Então, essa reunião aconteceu. Também sabemos que o vice-secretário Landau se reuniu com a delegação parlamentar indiana na semana passada. E ele também reafirmou o forte apoio dos Estados Unidos à Índia na luta contra o terrorismo e na parceria estratégica entre esses dois países. Você recebeu alguma garantia do Paquistão de que eles tomarão medidas contra os terroristas? Sabe, eu não vou discutir os detalhes dessas conversas. Tudo bem. Sim, senhora. Obrigada, Tammy. Você tem alguma atualização sobre a pausa temporária no agendamento de entrevistas para visto de estudante? Está em vigor. Posso te dizer, claro. E essa é uma boa pergunta, porque há tantas outras conversas sobre restrições de visto. Acredito que estamos no processo e não sei se o Tommy, se nós temos... Talvez tenhamos que verificar isso. Eu sei que na semana passada estávamos no processo de indicar que seria muito em breve e que as pessoas deveriam começar a procurar por essas vagas que iriam abrir para agendamentos. Nada mudou em relação ao nosso incentivo para que as pessoas continuem solicitando esses vistos de estudante. Isso foi uma questão de garantir que o processo que esperávamos dos consulados e embaixadas estivesse adequado em relação ao que esperávamos que eles fossem capazes de analisar. E esse processo nos foi informado que seria rápido e acho que neste momento o que posso reafirmar aqui é que as pessoas devem ficar atentas para quando essas vagas abrirem, devem continuar a se inscrever. Isso não vai ser algo demorado, nem uma dinâmica contínua. Foi pensado para um ajuste específico, quase que administrativo. E eu espero
Talvez possamos voltar e conseguir mais informações sobre isso. Mas acho que é assim que está a situação e talvez na quinta-feira eu consiga algo ainda mais específico para você, oficialmente. E mais um lembrete para quem está assistindo em casa. Quando eu digo que vamos levar algo de volta, significa que vamos buscar uma resposta para essa pergunta do repórter e devolver para ele também. E isso também nos ajudará para o próximo briefing também. Tami. Afeganistão. Sim, senhora. Afeganistão. Obrigada, senhora. Obrigado. Como você sabe, a situação no Afeganistão ainda é crítica, mas pessoas diferentes, diplomatas diferentes, como Zal Khalil, que é um ex-embaixador no Iraque e no Afeganistão, têm uma ideia positiva. Mas, infelizmente, ontem houve, você sabe, a guerra começou e o Talibã afirmou que isso foi feito pelo ISIS. Primeiro, você acha que o ISIS ainda está ativo no Afeganistão? E minha segunda pergunta, ainda há alguns afegãos que eram ASIV e P1 ou P2 deixados para trás no Afeganistão, Paquistão? Irã. Você tem alguma atualização sobre eles virem para os Estados Unidos, por favor? Bem, primeiro, não posso comentar agora sobre a dinâmica interna do que está acontecendo em qualquer problema entre pessoas ou alegações sobre o ISIS estar ativo e a violência que estava ocorrendo. Mas vamos analisar isso e ver o que é isso. Eu sei que há para as restrições de visto e o Afeganistão, que há para os vistos CIV. A proclamação que foi usada para anunciar isso afirma que os vistos de imigrante especial do Afeganistão são aceitos. Eu deveria... vou dizer, isentos da suspensão de entrada nos Estados Unidos. O processamento consular de civis afegãos, incluindo entrevistas com civis afegãos, continua nas embaixadas e consulados do Zewara em todo o mundo. Tudo bem. Posso fazer uma pergunta? Sim, senhor. Sim, obrigado. Tudo bem, se tivermos interrupções, nós vamos fazer isso, vamos parar com isso, se pudermos, irmão. Sim. Vamos andando, a favor. Ok. Vamos lá. Nós iremos remover você se você não ficar em silêncio agora. Então, seremos respeitosos com seus colegas jornalistas e obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Agora, obrigado, senhor. Muito obrigado. Como você sabe, o governo federal iraquiano cortou o orçamento e os salários da região do Kurdistão. Você já abordou essa questão com Bagdá? Qual é a sua posição sobre o assunto? E eu tenho uma... Sim, estamos cientes disso. E pedimos a Bagdá e Erbil que resolvam suas questões por meio de um diálogo construtivo em conformidade com suas responsabilidades constitucionais. Resolver rapidamente a questão dos salários envia um sinal de que o Iraque está criando um ambiente no qual empresas americanas gostariam de investir. Uma resolução bem-sucedida também enviaria um sinal positivo sobre uma cooperação mais ampla em benefício de todos os iraquianos, como a reabertura do oleoduto Iraque-Turquia e a exploração adicional de energia, inclusive com empresas americanas. Ao conversar com altos funcionários iraquianos, como o primeiro-ministro Sudani, o secretário Rubio enfatizou a importância da estabilidade e prosperidade no Iraque e na região. Ele fez o mesmo em reuniões e conversas recentes com o presidente do GRC, Barzani, e com o primeiro-ministro do GRC, Massoud Barzani. Bem, o apoio dos Israel a uma região do Kurdistão iraquiano forte e resiliente continua sendo um elemento crucial do nosso relacionamento com o Iraque. Tudo bem. E há uma pergunta? Próximo, por favor. Nós vamos reunir todo mundo aqui. Vou pedir apenas uma pergunta sobre sanções para você. As sanções do TPI que foram anunciadas na última quinta-feira, 2 membros da Câmara de Pré-Julgamento que aprovaram os mandados de prisão para o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Defesa Gallant foram sancionados. Mas o juiz-presidente, o terceiro juiz da Câmara de Pré-Julgamento da França, não foi sancionado. Qual foi o motivo para sancionar apenas 2 dos 3 membros e não o juiz-presidente dessa Câmara? Sim. Novamente, isso foi uma decisão diplomática interna, tomada de forma específica sobre indivíduos específicos, sobre a qual não vou comentar. Então foi uma decisão diplomática? Bem, é claro. O quê? As decisões que envolvem a natureza de quando aplicar uma sanção
Obviamente, há uma combinação de conversas envolvendo segurança nacional, o que é do melhor interesse dos Estados Unidos, o que é do melhor interesse da nossa diplomacia, certamente com nosso aliado, Israel, e nossa própria segurança nacional, e as mensagens que enviamos quando se trata de esperar que a América seja tratada com respeito e seja tratada com um certo grau de decência quando se trata do cenário internacional. Acho que isso deixa isso claro, mas em relação aos detalhes disso, é claro, não posso comentar aqui. Obrigada, Janet. Você poderia compartilhar alguma atualização sobre o status do PEPFAR? Bem, eu entendo que o secretário Rubio disse no mês passado, em sua audiência perante o Senado, que 85% do programa está operacional. Bem, mas agora alguns ativistas e democratas do Congresso estão contestando isso. Tenho algo para você aqui, só para esclarecer. Bem, o secretário Rubio mencionou uma estimativa de 85% dos beneficiários que poderiam estar recebendo tratamento para salvar vidas e serviços de prevenção da transmissão de mãe para filho, com base na capacidade operacional total de todos os prêmios operacionais ativos. RUM é 85%. Esse é o número correto. Isso é em 24 de março de 2025. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem. Por isso, bem, espere um pouco. Este telegrama que foi enviado hoje do secretário Rubio instruindo todos os chefes de missão a abolir todos os cargos da USAID. Local, você sabe, seja direto. Contratações no ZEUA ou funcionários e contratados locais. Isso não deveria surpreender ninguém. Um telegrama é algo enviado pelo Departamento de Estado, neste caso, para missões ao redor do mundo, instruindo-as a fazer algo, basicamente. Há muitos outros usos e motivos para telegramas. E, às vezes, surpreendentemente, disse ninguém nunca, eles vazam. Neste caso, era uma ordem sobre cargos relacionados ao USAID, que deveriam ser encerrados. E isso foi algo que já havia sido antecipado em fevereiro, quando nós comunicamos o roteiro, por assim dizer, da reorganização, da renovação, se preferir, da USAID, garantindo que nossos esforços de ajuda ao redor do mundo se encontrou com o que era importante para os Estados Unidos, para a agenda America First. Então, isso foi um comunicado dizendo para os nossos postos exatamente o que eles esperavam ouvir, que era que aquelas posições tinham acabado e estavam sendo eliminadas. Então, não foi uma surpresa, não é nada novo. E é exatamente o que previmos em fevereiro e março deste ano. Sim, tudo bem. Agora, lá no fundo, o jovem ali, isso, sim. O jovem sem gravata. Esse seria você, sim. Enquanto temos perguntas sobre Israel, mais cedo hoje, 5 países... A propósito, você pode me dizer qual é a sua saída? Só por curiosidade. E seu nome? Olá, Ryan Morgan, do Epoch Times. Bem-vindo a bordo. Obrigado por me receber. Então, eu estava pensando se você teria algum comentário rápido sobre os 5 países que sancionaram os ministros israelenses Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich hoje. Sim, eu faço. Tenho algo para você sobre isso. Deixe-me pegar isso para você. É que tem tanta coisa acontecendo hoje. Antes de tudo, achamos isso extremamente inútil. Isso não vai fazer nada para nos aproximar de um cessar-fogo em Gaza. Isso, novamente, é sobre sanções de aliados contra ministros israelenses. Eles deveriam focar, sendo Reino Unido, Canadá, Noruega e Nova Zelândia, deveriam focar no verdadeiro culpado, que é o Hamas. O Hamas colocou o povo de Gaza nessa situação ao lançar os ataques horríveis de 7 de outubro, que mataram 6 cidadãos britânicos e 46 americanos, e continuam mantendo reféns, é claro, incluindo os corpos de 4 americanos. Continuamos preocupados com qualquer medida que possa isolar ainda mais Israel da comunidade internacional. Se nossos aliados quiserem ajudar, eles devem se concentrar em apoiar as negociações do enviado especial Witkoff e apoiar a Fundação Humanitária de Gaza quando se trata de comida e ajuda. Tudo bem. Obrigado. Sim, senhor, lá atrás. Sim, senhor. Obrigado por me receber.
Minha pergunta é sobre as negociações com a Ucrânia. Russos e ucranianos se reuniram em Istambul no último final de semana. Eles anunciaram um memorando e o resultado final foi uma troca de prisioneiros. Milímetros. Qual é a sua explicação detalhada sobre essa importante fase do acordo que estamos discutindo? E como você acompanha essas negociações? Bem, o presidente e o secretário vêm dizendo há algum tempo que a única solução real pode vir de uma conversa direta entre as partes. E é isso que temos visto aqui, pelo menos nesse sentido. E nós, claro, continuamos em contato próximo com ambas as partes nos mais altos níveis. E nós saudaram o sucesso ou o avanço de, novamente, mais trocas de prisioneiros. Neste caso, claro, os gravemente feridos e prisioneiros jovens com menos de 25 anos, assim como a repatriação de soldados mortos, que nesse caso foram cerca de 6.000 de cada lado, horrivelmente. Nós não estamos envolvidos, certo? Nós não estamos envolvidos nisso como o Departamento de Estado, se essa era a sua pergunta, dos Estados Unidos. Isso foi uma negociação, conversas entre as duas partes envolvidas. E isso é tudo o que posso dizer, que nós saudamos esse progresso por enquanto. Vocês estão em contato com as autoridades turcas para envolvê-las de alguma forma para chegar a um acordo entre as duas partes? Bem, eu obviamente não vou comentar sobre... Nós conversamos com todos os nossos aliados por vários motivos diferentes o tempo todo, mas eu não vou discutir quais são os detalhes dessas conversas. Sim, senhor. Obrigado, Tammy. Pergunta sobre o Iraque. Quando você espera que o Irã responda à sua proposta? E o presidente falou para focar e disse que o Irã está agindo de forma muito diferente nas negociações do que agiu há apenas alguns dias. O que mudou no Irã nos últimos dias? Bem, eu não falo pelo Irã. E eu acho que o que vamos perceber é, como já discutimos, a expectativa de novas conversas e aqueles que estão liderando essas conversas e lidando com a situação. Eu espero, como todos nós, que finalmente possamos ter algumas respostas e algum acordo em relação a essa situação. E uma pergunta de acompanhamento sobre o Iraque. Você disse que está incentivando tanto Erbil quanto Bagdá, a região do Kurdistão do Iraque, e Bagdá, a resolverem a questão sobre o Butcher. Vocês estão dialogando com eles? Há relatos de que, recentemente, os Estados Unidos nomearam um encarregado de negócios para a embaixada americana em Bagdá. Ele se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano e exerceu pressão direta sobre o primeiro-ministro do Iraque para resolver essa questão. Agora, os oficiais iraquianos estão dizendo: estamos recebendo pressão de Washington para resolver essa questão. Você tem alguma atualização sobre isso? Bem, na minha resposta anterior sobre isso, está claro. Até mesmo deste púlpito, nós estamos expressando o que esperamos ver e eles sabem o que pensamos. E temos dito isso repetidamente. Não vou comentar rumores ou relatos isolados, ou alguém falando sobre um encarregado de negócios, ou um embaixador, e sobre o que estão dizendo e com quem estão se reunindo. Isso não vai acontecer aqui. Mas aqui deixamos muito claro que esta é uma situação que precisa acabar. E sabemos, claro, como já mencionei, que resolver situações como esta vai atrair mais empresas para se envolverem na região, tornando a vida de todos na área melhor. Eu estava atrás do homem sem gravata, atrás do nosso amigo sem gravata. Sim, senhor. Então eu não deveria usar gravata, certo? Agora você está de gravata. Seria você, sim. Obrigado, Diamond. Tem muita gente sem vínculo. Tudo bem, sem ofensa aos que não usam gravata. Muito obrigado, Tammy. Então, depois do cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão, o presidente Trump se ofereceu para mediar a questão da Caxemira controlada pela Índia. Eu só queria saber que tipo de acompanhamento nós estamos esperando. Tipo, como o Departamento de Estado vai proceder, tipo, convidando a liderança de outros países ou, tipo, apoiando uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a Caxemira? Bem, eu obviamente não posso falar sobre o que está na mente ou nos planos do presidente. O que eu sei é que acho que todos nós reconhecemos que o presidente Trump, a cada passo que dá, é feito para resolver diferenças geracionais entre países, guerras de gerações. Então, não deveria surpreender ninguém que ele queira hoje gerenciar algo assim. Ele parece muito ser, e não apenas parece, mas ele é
tem sido o único a trazer certas pessoas para a mesa para ter conversas que ninguém achava possível. Então, embora eu não possa falar sobre os planos dele, o mundo conhece sua natureza e eu não posso comentar sobre nenhum detalhe do que ele possa ter nesse sentido. Você poderia ligar para a Casa Branca. Eu tenho a sensação de que eles teriam muito a dizer. Mas é um momento empolgante, que se conseguirmos chegar a um ponto nesse conflito em particular, graças a Deus, mas também graças ao secretário Rubio e ao presidente Trump e ao vice-presidente, é um momento muito interessante. E assim, todo dia traz algo novo e eu espero que talvez algo assim também possa ser resolvido antes que o presidente... Manter os americanos seguros é uma das principais prioridades desta administração. Um cidadão americano escreveu uma carta ao secretário Blinken exigindo que sejam impostas sanções aos agentes indianos envolvidos na tentativa de assassinato. Você recebeu essa carta. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, se isso é algo sobre o qual não posso falar, vamos seguir a partir daí. Certo, agora eu já falei com alguns de vocês que estão com a mão levantada. Sim, senhor, você de azul. Não, atrás de você. Não, o senhor de óculos. Sim. Como você sabe muito bem, o novo presidente sul-coreano Lee Jae-myung está adotando uma política externa pragmática que considera a aliança com os Estados Unidos como a verdadeira base de sua política externa. Mas uma política pragmática também sinaliza uma abertura para gerenciar de forma estável as relações com a China. Então, você tem algum comentário sobre a postura de política externa do novo governo sul-coreano? Bem, eu não tenho. O que eu posso dizer é que houve uma ligação entre o presidente e o presidente Jae-myung Lee. Podemos confirmar que essa ligação de fato aconteceu e encaminhamos você à Casa Branca para mais detalhes. E nós parabenizamos o presidente por sua eleição como presidente da República da Coreia e estamos confiantes de que, sob sua liderança, nossa aliança continuará a prosperar. E, novamente, para mais, talvez um comentário adicional, se você quiser saber a opinião do presidente Trump sobre isso, eu sugeriria que você ligasse para a Casa Branca. Muito bem, agora lá atrás teremos nossa última pergunta para o senhor. E uma bela camisa branca, impecável, com gravata e óculos. E há comentários sobre o vestuário aqui hoje, senhor. E qual é o seu veículo de imprensa novamente, senhor? Minha pergunta é sobre o Líbano. Houve relatos ontem de que os EUA estão envolvendo Israel em algumas discussões sobre o destino da Unifil. Poderia, por favor, esclarecer o que pensa sobre a situação da Unifil no sul do Líbano? E o que o senhor espera da Unifil e do governo libanês? E também, tenho uma pergunta. O senhor pode confirmar isso? O embaixador Tom Barak vai visitar o Líbano na próxima semana. Obrigado, muito bem. Bem, para a primeira parte disso, teremos que levar tudo isso de volta. Eu sei que já faz bastante tempo que discutimos isso aqui no púlpito. Mas como também sabemos, o tempo muda as coisas. E quero ter certeza de que não vou repetir para você o que estávamos dizendo meses atrás. Então vamos voltar e vamos buscar essas respostas lá. Sobre o embaixador Barak, ele é, claro, nosso embaixador na Turquia e ele está liderando. No nosso esforço em relação à Síria e em dar à Síria a chance de fazer a diferença e avançar para o futuro. Também acho que podemos obter uma boa resposta do embaixador sobre seus planos em relação a qualquer viagem. Vou fazer o meu melhor para você nesse sentido. Mas é isso, ele é um cara ocupado. Tivemos ele aqui na semana passada. Ele conversou com muitos aqui de modo geral informalmente, como um encontro para se apresentar. Mas ele é um homem que claramente está fazendo uma enorme diferença. Esperamos mais dele. E depois retornaremos para você com os planos de viagem dele. Uma rápida continuação. Tudo bem, claro. O destino da senhorita Morgan Ortegas, porque há muitos rumores e especulações a respeito. Bem, vejo que vou acabar respondendo essa pergunta. Sim, eu sei que você respondeu sem responder a pergunta antes. Não, antes de tudo, não vou falar sobre dinâmicas de pessoal. Certamente não vou comentar rumores relacionados a isso, nem qualquer dinâmica de pessoal aqui em relação a qualquer pessoa. E vou encerrar por aqui. Tudo bem. Obrigado a todos. Ótimo trabalho. Vejo vocês na quinta-feira. Muito obrigado.